Bom, boa noite, alunos. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês, com vocês, sobre as formas geométricas na arte, tá? Vocês estão visualizando essa obra bastante colorida? Ela é uma obra do compositor, né, do Vassily Kandinsky, certo? É uma obra bem cheia de linhas, de forma, quando você está percebendo aqui, certo? Então você vê o colorido, você vê as linhas, você vê um abstrato, na verdade, nessa composição. Esse tema que eu estou falando para vocês se chama a forma geométrica na arte. Então, essa importância dessas formas, elas vão fazer com que o artista intercale, né, suas inspirações, os seus momentos, intercalando as cores, né, diante desse processo. Então, nas obras artísticas, escolhemos como caminho o pintor russo, o Vassily Kandinsky. Ele é um pintor muito conhecido, certo? E nós temos algumas obras dele. Nós temos essa e temos essa outra aqui, né? Você vê que ele usa linhas, círculos, traços, manchas, né? Mas você consegue identificar algumas formas que essa obra contém. Nós temos uma outra dele aqui, certo? Você vê triângulos, você vê círculos, você vê curvas, você vê linhas, todos os elementos que contém nessa obra um pouco abstrata dele. O Vassily Kandinsky, ele nasceu em Moscou em 1866 e ele faleceu em dezembro de 1944, na Rússia. Ele se tornou um dos primeiros criadores do abstracionismo puro na pintura moderna. Por isso que você vê aí a intensidade, as linhas fortes, esses tons azuis, os pingos, os traços. O desenho abstrato, gente, ele não identifica o quadro como um todo, tipo assim, é uma casa, é uma paisagem. Não, a forma ela fica um pouco confusa. E existe uma mistura de traços, de linhas, formando essa composição que vocês estão vendo. Ele usou a geometria e a música como suporte para sua composição. E ele começava a experimentar os movimentos, as intensidades dos traços dentro das suas obras. E essas composições que nós observamos, elas têm tipo um movimento, querendo ou não querendo, você vê o movimento do trabalho, a intensidade da cor. Tem horas que a cor está forte, tem hora que as cores estão fracas. Então, por várias vezes, as exposições que ele fazia, elas foram bem-sucedidas. E fundou um grupo de que nós chamamos de grupo coletivo, que é um grupo de pessoas que, que expõe as suas obras de arte nos salões, né? E ele começou a se unir e criou o grupo Os Cavaleiros Azuis, que ele renomeou de Der Blaue Reiter. E em Munique, em 1911, ele começou a pintura completamente abstrata, né? Que é esse sentido do movimento todo aí que você está percebendo nesse quadro que eu estou mostrando. Seus formulários evoluíram muito, com muitas formas geométricas e também pictografias. Alguns desenhos que lembram na arte pré-histórica, às vezes a gente não conseguia identificar os elementos que estavam sendo representados na parede das cavernas. Então, toda vez que a gente vê um desenho assim, nós chamamos de representação pictórica, mais abstrata, porque abstraiu muita forma, a gente não consegue identificar os elementos.
conceito de cor e a harmonia musical, eles estão ligadas. Eles têm uma história longa e também o próprio Isaac Newton, que era o grande matemático e também que descobriu a intensidade do estudo das cores através do disco de Newton, eles usavam o prisma, que era um vidro transparente, e quando se tinha a intensidade da luz focada nesse prisma, você via as divisões dessas cores, o azul, o amarelo, o vermelho, o laranja, que lembra as cores do arco-íris. Estou observando esse quadro aqui que vocês estão vendo. Você vê que, às vezes, uma cor adentra a outra. Então, o azul com o amarelo, automaticamente você vai ver o verde, como é esse pedacinho que está bem aqui, ó. Esse pedacinho que está bem aqui, ó. Tá? Você vê hora azul, hora verde, o vermelho entrando no azul, que dá um pouquinho do roxo, trabalhando um pouco o sentido da escala da cor secundária e às vezes até a cor terciária. O preto, ele entra aqui na obra para enfatizar essa intensidade, que é onde ele quis buscar a ênfase das linhas, né, do movimento, enfim. Kandinsky, ele usou a cor de uma maneira altamente teórica e também associada ao tom, digamos, do ritmo de uma determinada música. Conforme a intensidade do ritmo, ele ia buscando a sua inspiração. Algumas obras, como o caso dessa aqui, e também desta aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, lembra um pouco até alguns desenhos de criança, quando está naquela fase de experimentar as cores, de saber as linhas. O abstracionismo, ele é um trabalho que requer muito a questão de uma simplicidade e uma criação espontânea. O abstracionismo, ele não vai identificar, é uma pessoa, é um gato, é um carro, é uma forma. Apenas você vai identificar ritmos, traços, cores e formas, certo? Então, é muito importante a gente observar nessas obras. Então, o que eu quero que vocês entendam dentro desse contexto? Que qualquer pessoa pode criar o abstracionismo. Você pode pegar uma folha de papel, você pode fechar os seus olhos e fazer vários movimentos aleatórios dentro daquele espaço, daquele papel. E você pode pegar o seu lápis de cor, ou o seu giz de cera, ou sua tinta aquarela, e você pode colorir tudo aquilo que você vai definir. E algumas partes que você vai definir, você também pode buscar alguns traços, algumas linhas para interferir nesse processo. E a cor, você vai ver que ela pode buscar a mistura, ela pode ser pura, ela pode ser, enfim, já misturada. E vai surgir o efeito de acordo com a sua criação. Então, isso você pode pegar um papel na sua casa, pegar o seu lápis de cor, pegar a sua tinta e tentar imitar uma das obras do Vasily Kandinsky, certo? Então, gente, essa é uma dica que eu dou para que vocês possam entender um pouco as formas geométricas na arte. Então, você vê triângulos, quadrados, uma forma entrelaçando a outra. Então, vai de acordo com a sua criação. Por exemplo, você pode criar um quadro onde a predominância dele pode ter círculos, onde pode ter triângulos,